Fala, guerreiros, na aula de hoje falaremos sobre a Revolução Puritana e Revolução Gloriosas que darão bases para a chamada Revolução Industrial. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa dão as bases para o pioneirismo da Inglaterra na questão industrial na Europa. A Inglaterra, como sabemos, é uma ilha, terra de Shakespeare, terra dos Beatles, terra da Rainha Elizabeth, terra do chá, e foi uma grande potência a partir aí da modernidade. Isso se dá pela sua transição política acontecida aí nessas revoluções e também pelo seu poderio naval. Essas revoluções têm inícios lá na Reforma Protestante. Diferente do que acontecia nas outras localidades, a Inglaterra teve como principal reformador o seu próprio rei, Henrique VIII. Henrique VIII era católico, queria se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão. O Papa não deixou, ele ficou com raiva e fez o quê? Fundou a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Agora ele era chefe e podia separar-se quantas vezes quisesse. Henrique VIII então vai expulsar os principais representantes da Igreja Católica da Inglaterra, vai destituir todas as terras da Igreja Católica, redistribuindo aí para pequenos burgueses. Após a morte de Henrique VIII e algumas lutas pelos tronos, assume o poder a sua filha, Rainha Elizabeth. E será um dos grandes momentos da Inglaterra. No trono, Elizabeth faz com que a Inglaterra cresça principalmente na questão agrícola e manufatureira, e também ela consegue desenvolver o poderio naval, principalmente atingindo suas colônias na África e na América, e também na venda no tráfico de escravos. Com a morte de Elizabeth, novas lutas pelos tronos vão existir, já que ela não deixou nenhum herdeiro. Era considerada, era chamada de Elizabeth a Virgem. Isso faz com que várias casas lutem pelo trono inglês. Após diversas lutas pelo trono inglês, a casa que vai vencer são os Stuart, com o rei Jaime I. Jaime I é coroado rei da Inglaterra e se sente absoluto. Por se sentir absoluto, ele se sente desprivilegiado em relação à burguesia. Para Jaime I, a burguesia está ganhando muitos lucros e pagando poucos impostos, o que faz com que a nobreza e a casa real não usufruam dos lucros que vêm da burguesia. Então a burguesia estava lá, mó paz, tranquilamente, e Jaime I decide aumentar os impostos da burguesia sem consultar o parlamento. O parlamento fica indignado e decide entrar em conflito com Jaime I. Além de estar em conflito com o parlamento, Jaime I também começa a perseguir católicos e puritanos, que eram assim chamados os calvinistas da Inglaterra. Com a morte de Jaime I, o parlamento pensa que vai sossegar, vai ficar tranquilo, mas quem assume é Carlos I, filho de Jaime I, que também prossegue com os objetivos do pai, ou seja, ele continua aumentando os impostos e continua a sua intolerância religiosa. Isso vai gerar à Inglaterra uma guerra civil, ou seja, uma guerra interna. Essa guerra civil é chamada de Revolução Puritana. De um lado estava o rei com os chamados realistas, que eram ali a Câmara dos Lordes, os nobres mais ricos, também os anglicanos. Do outro lado estavam os parlamentares, que eram constituídos das câmaras dos comuns, ou seja, o parlamento mais baixo, a nobreza menor, também eram constituídos de puritanos e todos eles eram apelidados de cabeça redondas devido ao corte que eles faziam. Também se opuseram ao rei, a burguesia mercantil, os presbiterianos e a grande aristocracia local. Nesse contexto que surge Oliver Cromwell, um calvinista oriundo da pequena nobreza. Oliver Cromwell vai treinar a massa, o povo, para lutar contra o rei, trazendo novas estratégias militares, e isso vai fazer com que ele vença a Revolução Puritana. Vencendo a Revolução Puritana, Oliver Cromwell agora assume como uma espécie de governante. A partir desse momento, como governante, Oliver Cromwell começa seu autoritarismo, começa a se tornar um ditador, dissolve o parlamento, acaba com o parlamento, se auto-intitula Lorde Protetor da Inglaterra. Como todo ditador de toda a história, ele diz que está defendendo a Inglaterra, defendendo o seu povo de ataques exteriores. Entretanto, o Lorde Protetor da Inglaterra não é imortal, acaba falecendo e assume no seu lugar o seu filho, Ricardo, no ano de 1658.
Ricardo não tem a mesma habilidade política do pai, fazendo com que o parlamento ganhe sobrevida. O parlamento então decide restaurar a monarquia. Vai lá no Carlos II, filho do Carlos I, aquele rei que tinha sido destituído e morto por eles mesmos, e pede para ele, Carlos II, assumir o trono inglês. O governo de Carlos II é marcado por vários conflitos entre o parlamento e o rei, e Carlos II acaba morrendo. O Carlos I não tinha filho, não deixa herdeiros e, portanto, assume no seu lugar Jaime II, seu irmão. O Jaime II tinha se refugiado por muito tempo na França, principal inimiga da Inglaterra, e ainda por cima havia rumores de que ele tinha se tornado católico. E os conflitos entre rei e parlamento acabam aumentando. O parlamento desconfia de traição de Jaime II e decide então buscar Guilherme de Orange. Quem era Guilherme de Orange? Guilherme de Orange era genro de Jaime II. Ele tinha casado com a filha de Jaime II, Maria de Stuart, só que a Maria não era católica como o pai. A Maria era protestante. Portanto, o parlamento decide buscar Guilherme de Orange, que estava na Holanda com a sua esposa, para se tornar o novo rei, destituindo Jaime II, acusando de traição. O Guilherme de Orange vem ser rei, mas o parlamento diz: epa, peraí, você será rei, mas quem vai mandar sou eu. Você não vai mandar no país. A partir desse momento você é rei, mas você deve obediência ao parlamento, você deve obediência à Carta Magna, e você deve obediência ainda à Declaração dos Direitos, que era um documento constituído pelo parlamento. A partir daí, acaba-se na Inglaterra a monarquia absolutista e começa assim a monarquia parlamentarista, onde o parlamento, o primeiro-ministro, tem a função de governar. Ao rei cabe a função de representar internacionalmente o país, mas não é o rei que comanda a Inglaterra. Quem comanda a Inglaterra é o primeiro-ministro. Quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro. E assim que surge a monarquia parlamentarista, que até hoje é o sistema de governo inglês, onde hoje está a eterna Elizabeth II. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!